Nos últimos dias, cenas perturbadoras voltaram a circular pela internet. Africanos negros perseguindo outros africanos negros. Homens cercando lojas. Mulheres gritando para imigrantes voltarem para seus países. Comerciantes fechando as portas às pressas. Famílias escondidas dentro de casa em silêncio, esperando a multidão passar. E o mais chocante, isso não aconteceu na Europa, não aconteceu nos Estados Unidos. Aconteceu dentro de África, na África do Sul. O país que um dia foi símbolo mundial da libertação negra, hoje volta a ser manchete por perseguir negros vindos de outros países africanos. Joanesburgo, Durban, Pretória, as imagens são as mesmas: caos, medo e humilhação pública. Em alguns bairros, imigrantes foram aconselhados por suas embaixadas a nem saírem de casa. Lojas fecharam, ruas esvaziaram. O continente inteiro voltou a fazer a mesma pergunta: como a nação de Nelson Mandela chegou a este ponto? E isto não é uma discussão na internet, isto já está nas ruas. Marcas anti-imigrantes voltaram a crescer. Grupos organizados exigem deportações em massa. E um nome reaparece no centro de tudo: Operation Dudula. Um movimento que se apresenta como defensor dos sul-africanos, mas que na prática tem espalhado medo entre estrangeiros africanos. Eles fazem patrulhas, pressionam comerciantes, exigem documentos, apontam o dedo para qualquer pessoa que pareça não pertencer. O discurso é sempre o mesmo. Os estrangeiros roubam empregos, os estrangeiros lotam hospitais, os estrangeiros dominam os pequenos negócios. Mas quando este discurso desce para a rua, ele deixa de ser política e vira perseguição. Em KwaZulu-Natal, um cidadão ganês foi humilhado em público. Em outras zonas, comerciantes trancaram-se dentro das lojas. Quando uma pessoa precisa provar no meio da rua que tem o direito de estar viva naquele espaço, o problema já deixou de ser imigração, virou colapso social. Muita gente pensa que isto é uma explosão recente, não é? A África do Sul convive com surtos de xenofobia há quase 20 anos. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E agora mais uma vez. O roteiro nunca muda. Primeiro nasce a narrativa da culpa, depois aparecem grupos a dizer que encontraram o inimigo. E por fim a violência explode. O moçambicano vira suspeito, o zimbabueano vira intruso, o nigeriano vira criminoso, o somali vira alvo, o ganês vira invasor. Sempre a mesma lógica. Quando o país está frustrado, o estrangeiro vira o bode expiatório perfeito, porque ele é visível, porque ele é vulnerável, porque ele não tem o mesmo peso político para reagir. É mais fácil atacar quem vende na esquina do que enfrentar quem governa o país há décadas. Para entender esta raiva, é preciso olhar para a realidade sul-africana. A África do Sul é rica, mas a maioria da sua população negra continua pobre. É um país onde bairros de luxo convivem com periferias sem esperança, onde existem torres empresariais. E poucos quilômetros depois, barracos sem futuro. O desemprego continua altíssimo. Milhões de jovens vivem sem trabalho, sem segurança, sem perspectiva. Durante anos foi vendida a promessa de que o fim do apartheid traria prosperidade para todos. A liberdade chegou, mas a prosperidade ficou presa nas mãos de poucos. E quando a esperança desaparece, a frustração precisa encontrar um rosto. Os grandes corruptos são distantes. Os milionários são intocáveis. As elites políticas são protegidas. Mas o imigrante pobre, ele está ali na mercearia, no táxi, na obra, no pequeno comércio. É nele que a raiva descarrega, mesmo que ele seja apenas mais uma vítima do mesmo sistema. E aqui está a parte mais dolorosa de todas. A África do Sul não venceu o apartheid sozinha. Quando o regime branco perseguia Nelson Mandela e o ANC, foram outros países africanos que abriram as portas. Moçambique acolheu exilados, Angola ajudou no treinamento, Zâmbia serviu de base, Tanzânia sustentou apoio político. Muitos desses países sofreram pressão
ataques e prejuízos por não abandonarem a luta sul-africana. Enquanto a África do Sul sufocava, o continente inteiro ajudava a mantê-la viva. Por isso, o que vemos hoje soa como uma traição histórica. Os mesmos povos que ontem foram abrigo, hoje são tratados como invasores. Os mesmos irmãos que ajudaram a quebrar a cela, agora escutam: saiam do nosso quintal. Não é apenas xenofobia, é ingratidão continental. E queremos que pretos, de um lado, brancos, do outro lado, subam conjuntamente a montanha que os separa, para que vejam a beleza da África do Sul, a maravilha da África do Sul. Durante décadas ouvimos a mesma frase: africanos são irmãos. Falamos de integração, falamos de fronteiras abertas, falamos de União Africana, falamos de mercado comum. Mas toda teoria é fácil quando a economia está estável. O teste real acontece na crise, e quando a crise chegou, o irmão virou invasor, o vizinho virou ameaça, o africano virou estrangeiro. A África do Sul, hoje, está expondo uma verdade desconfortável. Talvez a unidade africana ainda exista mais nos discursos do que nas ruas, porque a fraternidade continental não se mede em conferências. Mede-se na forma como um país trata quem bate à sua porta. E nesse teste, a África do Sul está falhando diante de toda a África. Conclusão: a alma de uma nação. O que está acontecendo não é apenas uma crise migratória, é uma crise moral. A África do Sul derrotou o apartheid racial, mas corre o risco de construir um novo tipo de apartheid, o apartheid do passaporte. A segregação não pela cor, mas pela nacionalidade. E a pergunta final é inevitável. Depois de vencer a opressão branca, será que a nação de Mandela está agora aprendendo a oprimir os próprios irmãos? E você, acha que isso é uma revolta social compreensível? Ou é uma vergonha histórica que mancha toda a África? A África do Sul está protegendo empregos, ou está destruindo a ideia de irmandade africana? Comente aqui, porque esta discussão já não pertence só aos sul-africanos, pertence a todo o continente.